Olá, hoje eu queria fazer uma reflexão breve sobre um texto que fala um pouquinho sobre os nossos objetivos, os nossos medos. O texto chama Os Monstros no Ônibus, do livro Regulação Emocional em Psicoterapia, do autor Robert Leah. Os Monstros no Ônibus. Vamos imaginar que você se encontra no papel de um motorista de ônibus. Você tem seu uniforme, o painel brilhante, o assento confortável e um ônibus poderoso sob o seu comando. Esse ônibus que você está dirigindo é muito importante. Ele representa a sua vida. Todas as experiências, todos os desafios e pontos fortes trouxeram-no a esse papel, como motorista de ônibus que é a sua vida. Você escolheu uma destinação para esse ônibus. É um destino pelo qual você optou. O destino representa as metas que você valoriza e que deseja alcançar na vida. Chegar a esse destino é profundamente significativo para você. É importante chegar lá. Cada centímetro da viagem em direção ao objetivo valorizado significa que você, de fato, tem levado sua vida na direção que considera correta nesse momento. Enquanto dirige, é necessário que mantenha o curso e siga o caminho correto para a meta que valoriza. Como qualquer motorista de ônibus, você é obrigado a parar no caminho e pegar passageiros. O problema com essa viagem específica é que alguns dos passageiros são verdadeiramente difíceis e você terá que lidar. Eles são, na verdade, monstros. Cada um representa um pensamento ou um sentimento difícil que você teve de enfrentar durante a sua vida. Um monstro pode ser o da autocrítica, os outros são os sentimentos de pânico, terror, ainda aqueles que representam as preocupações agitadas em relação ao que virá. O que quer que tenha lhe causado problema ou que tenha distraído das ricas possibilidades da vida está subindo no ônibus em forma de monstro. Os monstros são ordeiros e rudes. Enquanto você dirige, eles gritam insultos para você e cospem. Você consegue ouvir os seus gritos enquanto dirige. Fracassado, gritam eles. Por que não desiste? Você não tem jeito. Ouve-se pelo ônibus, um até grita, pare o ônibus, isso nunca vai dar certo. Você pensa em parar o ônibus para ralhar e disciplinar os monstros. Mas se o fizer, você não estará na direção que importa para você. Talvez deva parar no acostamento e atirar os monstros para fora do ônibus. Novamente, isso significa ter de parar de andar em direção aos seus valores. Talvez, se virar à esquerda e tentar uma rota diferente, os monstros se acalmam. Porém, isso também é um desvio de viver a vida do modo que consiga concretizar seus objetivos valorizados e livremente escolhidos. De repente, você percebe que, enquanto se ocupava elaborando estratégias e argumentos para lidar com os existentes monstros no ônibus, passou de algumas esquinas onde deveria virar e perdeu algum tempo na sua viagem. Você agora entende que, para chegar aonde deseja e continuar se movendo na direção que escolheu na vida, precisa continuar dirigindo e deixando os monstros continuem com as vaias, provocações e reclamações todo o tempo. Você pode optar por levar sua vida na direção correta, enquanto simplesmente abre espaço para todo o barulho que os monstros produzem. Você não pode expulsá-los, nem fazê-los parar, mas pode fazer a escolha de continuar vivendo a vida de um modo significativo e compensador para você. Continuar dirigindo o ônibus, mesmo com os monstros reclamando no caminho. Então, assim, né? Como é importante a gente saber a direção que a gente quer para a nossa vida, né? Os nossos objetivos, o sentido para a nossa vida. Porque, assim, muitas coisas internas também virão coisas externas, pessoas criticando ou não valorizando tanto aquilo que você faz. Mas também internamente a gente tem muitos pensamentos indesejados que acabam fazendo com que a gente se desvie do nosso caminho. Então, assim, preste atenção nos seus pensamentos. Que sentimentos eles provocam, se eles podem te afastar daquilo que você quer. Foque no seu objetivo, saiba qual é o sentido da sua vida, porque lidar com esses monstros que invariavelmente passam, que são os nossos erros cognitivos, erros de pensamento, coisas que pensamos a nosso respeito devido às nossas crenças, a nossa criação muitas vezes mais difícil, o nosso pessimismo, somos muito... o ser humano é muito dado ao pessimismo, né? E pensar em tudo que pode dar errado. Mas assim,
como a gente tem um objetivo lá na frente, o oásis lá, a água cristalina lá na frente, então assim, siga firme na sua meta e não pare por qualquer argumento, tanto externo como interno, que possa vir falar contra. Siga os seus valores e os seus objetivos. Essa é a lição desse texto que eu acabei de ler, apesar de todos os monstros que podem dizer que isso é impossível.